que dirigem as principais investigações sobre OVNIs. Ainda assim, um depoimento oficial do editor Gordon Creighton é surpreendente. Abre aspas. Parece não haver provas ainda de que qualquer destas naves ou seres sejam oriundos do espaço. Fecha aspas. Encontros imediatos do quarto grau são de longe os mais assustadores. Daqueles que afirmam ter sido sequestrados por alienígenas e levados contra sua vontade, talvez o caso mais famoso tenha sido o de Betty e Barney Hill. Sua história começou na noite de 19 de setembro de 1961, quando estavam voltando à sua casa de New Hampshire de férias no Canadá. Eles viram um ponto distante de luz que parecia se mover a esmo. Quando se aproximou, a luz se tornou mais intensa. Betty Hill se recorda. Essa nave surgiu do topo da montanha. Saiu da rodovia e parou no meio do ar. Barney pegou o binóculo e saiu do carro, tentando identificar a nave. Quando fez isso, ele viu um grupo de figuras em pé nas janelas, olhando para ele. E uma dessas figuras lhe disse: "Não tenha medo. Continue olhando, continue se mexendo, fique aí, não tenha medo. Nenhum mal vai lhe acontecer. Mas fique aí." E a nave começou a descer, e Barney voltou ao carro dizendo: Temos que sair daqui, vão nos capturar." E fomos voando pela estrada. Eles chegaram em casa sem maiores incidentes, mas nos dias e meses seguintes eles tiveram pesadelos, retrospectos e extrema ansiedade. Eles também foram incapazes de dar conta de mais do que 2 horas entre a hora em que encontraram o OVNI e a hora em que chegaram em casa. Onde foi parar o tempo que falta? O que aconteceu? Eles procuraram um psiquiatra e, através de hipnose, Betty e Barney Hill narraram uma história muito mais estranha do que aquela que tinham escondida em suas mentes conscientes. Pisamos no breque e o motor do carro parou. Eles se separaram. Veio um de cada lado e nos tiraram para fora. Levaram-nos por um caminho pelo bosque e levaram-nos a bordo. Fizeram um exame físico em nós. Fomos sequestrados. Betty Hill lembra-se de conseguir fornecer uma descrição detalhada de seus sequestradores alienígenas. Eles eram todos baixos. O líder, eu diria, tinha a minha altura, um pouco mais alto que eu. Eu tenho 1,50 m. Era careca, não tinha cabelo, não tinha sobrancelhas, nem cílios e sem lobos de orelhas. Sem orelhas, pelo que me lembre. Olhos muito grandes, nariz achatado e pequeno e lábios finos. Betty Hill disse que eles estavam muito interessados na sexualidade humana e que eles se comunicavam através de uma forma de telepatia que parecia uma voz alta e clara dentro de suas cabeças. Bud Hopkins escreveu vários livros sobre OVNIs, inclusive O Tempo que Faltava e Os Intrusos. Ele é um dos maiores especialistas em casos de sequestro, também conhecidos como encontros imediatos do quarto grau. Agora chegamos à conclusão que, com sequestros, há envolvimento com seres humanos, que este é o centro de todo o fenômeno OVNI. E, na realidade, quando as pessoas veem OVNIs, é muito possível que elas estejam vendo algo que está a caminho ou chegando de um sequestro. Eles não estão apenas voando, estão profundamente interessados nos seres humanos. Whitley Strieber afirma ter sido sequestrado por seres alienígenas em mais de uma ocasião e escreveu sobre suas experiências no seu livro best-seller Comunhão. Desde que escrevi Comunhão, recebi cerca de 55 mil cartas de pessoas que acham que coisas semelhantes aconteceram com elas. E ainda continuo recebendo 200 por semana. A Fundação dos Intrusos e o Fundo para a Pesquisa de OVNIs mostra que entre cada 50 adultos americanos, 3.700.000 pessoas, indicam que podem ter tido uma experiência de sequestro com um objeto voador não identificado. Eu me lembro que minha mãe foi levada em um jipe e eu estava lá e eu fui levada por um OVNI. Havia uma luz de raio que descia e eu fui levada pelo raio para dentro da nave. Essas experiências parecem loucas, impossíveis segundo a nossa física. E com frequência usamos hipnose para ajudar a vir à tona todas as lembranças. Um grande cientista, Dr. Leo Sprinkle, realizou um estudo de 5 anos com 82 pessoas que relataram ter tido experiências com OVNIs. A maioria era capaz de reviver a experiência através de hipnose, e todas sofreram graves distúrbios psicológicos depois. Eles afirmavam ter sido levados para dentro de naves espaciais e terem sido examinados por humanoides que comunicavam mensagens telepáticas a eles.
Dave Hunt é um jornalista investigador que escreveu 18 livros. Sua pesquisa e especialidade em consultas o levam pelo mundo todo. Na Universidade de Cal State, Long Beach. Esqueci os nomes dos cientistas que trabalharam nisso. Isso faz muitos anos. Eles pesquisavam e pegavam pessoas a esmo. Eu sei que vai dizer que todo mundo foi sequestrado. Eles pegavam as pessoas a esmo, e quem não tinha ideia, nem indicação de que tinha sido sequestrado, eles os hipnotizavam. E levavam a um estado de relaxamento profundo. Depois sugeriam que estavam sendo abordados por OVNIs e pediam que os descrevessem. A descrição deles era a mesma que a dos outros. Eles sugeriam que estavam sendo levados a bordo e perguntavam como eram as entidades e davam descrições semelhantes. E depois diziam que estavam sendo levados a bordo e perguntavam: o que está acontecendo com você? E eles diziam: estamos passando por um exame médico. Em seu livro Segredos dos OVNIs, o ufologista Don Elkins fez a seguinte observação. Descobri que algumas pessoas alcançam o fenômeno de contato simplesmente sendo hipnotizadas. E a mesma mensagem geral permeia cerca de 90% das milhões de palavras recebidas por milhares de pessoas no mundo todo. Ninguém sabe o que é hipnose, ninguém sabe o que acontece na mente. É um estado de consciência alternativo como que os yogis e médicos feiticeiros praticam. Ele relaxa a conexão normal entre seu espírito e seu cérebro. E é claro que se o hipnotizador puder controlá-lo, fazer todos os tipos de sugestões, fazer você pensar que estão acontecendo coisas que não estão acontecendo, fazer com que você pense que tem poderes que não tem, experiências que não tem, até implante de memória. Outros seres, se é que existem outras mentes lá fora, poderiam fazer a mesma coisa. Sir John Eccles, vencedor do Prêmio Nobel por sua pesquisa sobre o cérebro, descreve-o como uma máquina que um fantasma pode operar. O que ele quer dizer com isso é que o seu espírito opera seu cérebro, em um estado normal de consciência. Em um estado alterado, alcançado na yoga, meditação transcendental e hipnose, você relaxa a conexão normal entre seu espírito e seu cérebro. Isso permite que o outro espírito, outras entidades, outras mentes se interponham e comecem a demonstrar os neurônios em seu cérebro, criando um universo de ilusão. Eu acredito que seja demoníaco. Acho que todas as provas indicam isso. Sou hipnoterapeuta. Ah, muito interessante. E assim pude fazer hipnose por muitos anos e tenho conseguido naturalmente chegar a um transe muito profundo. E pude fazer isso sozinha. E foi assim que aconteceu. Eu fui fazer um curso. Disseram-me que eu seria uma transmissora e eu sempre pude... Ah, desculpe, o que é isso? Alguém que é capaz de entrar em transe e permitir que espíritos falem através dele. Ok. Algumas pessoas afirmam que, permitindo ser colocadas em transe hipnótico, elas estão agindo como um aparelho de transmissão, através do qual um ser extraterrestre pode falar. Eis aqui uma amostra de uma destas mensagens. Viemos da Confederação Interplanetária dos Sistemas Solares e nosso propósito é ajudar nosso irmão homem no planeta Terra para o início da nova era. O mestre que foi conhecido por vocês como Jesus conseguiu usar muitas habilidades mais do que as pessoas deste planeta. Infelizmente, o homem sobre o planeta Terra interpretou mal o significado da vida deste homem. Ele não era diferente de nenhum de vocês. Ele simplesmente era capaz de lembrar de certos princípios. Esses princípios podem ser compreendidos por qualquer um a qualquer hora. É necessário apenas que você se disponha para nosso contato através da meditação, a fim de começar a compreender de novo o que é de vocês por direito. A verdade da criação e a verdade de sua posição nela. Vós não sabeis que sedes deuses? Ficamos intrigados, às vezes, pela incapacidade das pessoas em geral deste planeta de serem despertadas para essa simples verdade. Achamos que o estado de hipnose trazido pela evolução do pensamento das pessoas deste planeta é tão grande que é necessário que ele mantenha uma consciência constante de sua natureza espiritual através da meditação.
O homem está agora em um período transitório, antes do amanhecer da nova era. Com paz, amor, irmandade e compreensão por parte do homem, ele verá uma grande nova era começar a surgir. Em seu livro A Peregrinação do Disco Voador, Brian Reeves resume seus achados nesta declaração. A partir de nossa análise, os ensinos dos seres espaciais parecem apoiar muitos dos princípios ensinados na filosofia oriental pelos profetas do Extremo Oriente. O pesquisador de OVNIs John Weldon faz a seguinte pergunta: é possível pensar que, literalmente, milhares de extraterrestres genuínos voariam milhares de anos-luz simplesmente para ensinar a filosofia da nova era, negar o cristianismo e apoiar o oculto? E por que as entidades, na verdade, se apossam e habitam pessoas, como fazem os demônios, se forem realmente extraterrestres evoluídos? O Dr. Pierre Guérin, um eminente cientista associado ao Conselho Nacional Francês de Pesquisa Científica, conclui que a conduta dos OVNIs é mais adequada à magia do que à física como a conhecemos, e que os ovninautas modernos e os demônios do passado são provavelmente idênticos. A palavra demônio em grego vem da raiz que significa conhecimento ou inteligência, significando que os demônios têm acesso ao conhecimento e à informação negada aos mortais comuns. Depois do que aconteceu comigo, as experiências de comunhão, decidi que poderia ser boa ideia aceitar a ideia do diabo, caso seja isso o que eu vi. Se você olhar de perto para a vida do mundo, verá a obra do mal no mundo. Parece haver, atrás disso, um tipo de maquinário que está muito além do acidente da vida humana. Você pode literalmente hipnotizar as pessoas, lhes dizer que é um gato no colo delas, que elas o verão, vão ouvi-lo ronronar, vão mimá-lo e senti-lo. Ele não está lá fisicamente. Você diz ao gato para arranhá-los, sabe? E para tirá-los de lá, haverá marcas de arranhão em suas bochechas. Um objeto não físico, sob as condições adequadas, pode deixar evidência física. Acho que é demoníaco. É o poder espiritual de alguma espécie para o qual não há explicação física. Você não pode explicar isso pelas leis da química e da física, tais como as conhecemos. John Keel é um renomado especialista em OVNIs e escreveu inúmeros livros e artigos sobre o assunto. Considerando-se um agnóstico, ele fez esta declaração: milhares de livros têm sido escritos sobre o assunto da demonologia, que é um estudo antigo e erudito sobre monstros e demônios. As manifestações de ocorrências descritas nesta literatura são idênticas ao fenômeno dos OVNIs. Vítimas de possessão demoníaca sofrem dos mesmos sintomas médicos e emocionais que os contatados dos OVNIs. Eu diria que fui atacado por algo vindo do desconhecido e não possuído por ele. Espero que nunca tenha sido possuído. Acho que há os que possam discordar disso. Eu não acho que tenha sido uma loucura. Se saiu da minha mente, veio de uma parte da mente que é universal a todos nós. Como Stryber, há milhares de outros que sentiram algo mau e demoníaco. Algo que está ali, sondando as pessoas, inspecionando, pondo pensamentos em suas mentes e manipulando seus corpos. Eu sei de coisas diferentes que estão ocorrendo dentro do meu corpo, que ainda estou sendo visitada. Estou trabalhando em um projeto em que permito que os espíritos em casas mal assombradas falem através de mim. Tem encontros imediatos do terceiro grau, o primeiro filme que surgiu sobre OVNIs. Na casa em que a mãe e o garotinho moravam, os brinquedos começaram a correr e os parafusos se soltavam na presença dos OVNIs. O que o filme estava dizendo era que as mesmas pessoas que dirigem os OVNIs estão nas casas assombradas. E eu diria que isso é absolutamente verdadeiro. Em 1969, a Gráfica Oficial dos Estados Unidos divulgou uma publicação de 400 páginas intitulada OVNIs e Assuntos Relacionados, uma bibliografia anotada. A autora era a escritora de bibliografias da Biblioteca do Congresso, senhorita Lynn E. Catou. Durante sua pesquisa, ela leu cerca de 1000 artigos, livros e outras literaturas. Ela resume seus achados no prefácio da bibliografia. Uma grande parte da literatura OVNI disponível está ligada de perto ao misticismo e ao metafísico. Trata de assuntos como telepatia mental, psicografia e entidades invisíveis.
bem como de fenômenos como manifestações de poltergeist e possessão. Muitos dos relatos de OVNIs que estão sendo publicados agora na imprensa popular contam sobre possíveis incidentes que são extremamente semelhantes à possessão demoníaca e fenômenos psíquicos que são conhecidos há muito tempo pelos teólogos e parapsicólogos. Esse documento foi compilado para a Força Aérea dos Estados Unidos e está agora na Biblioteca do Congresso. O Dr. Jacques Vallée falou às Nações Unidas sobre OVNIs e foi o modelo para Lacombe no filme de Steven Spielberg, Encontros Imediatos do Terceiro Grau. Ele é autor de 8 livros sobre OVNIs e foi amplamente reconhecido como o melhor cientista investigador no âmbito da pesquisa de OVNI. No seu livro Mensageiros do Engano, Vallée diz que um paralelo impressionante pode ser feito entre os ocupantes de OVNIs e a concepção popular dos demônios. E em seu livro Confrontos, ele escreve: os exames médicos aos quais os sequestrados dizem que são submetidos costumam acompanhar manipulação sexual sádica, que lembra os contos medievais de encontros com demônios. Ele também fez esta declaração: eu acredito que quando falamos em aparições de OVNIs como visitas espaciais, estamos considerando o fenômeno pelo nível errado. Não estamos com ondas sucessivas de visitas do espaço, mas estamos lidando com um sistema de controle. E ele afirma: os OVNIs são os meios através dos quais os conceitos do homem estão sendo reformulados. Eles estão se engajando em um empreendimento mundial de sedução subliminar. Jacques Vallée